Paz do Senhor, como vai? Tudo bom? Olha eu aqui trazendo mais conteúdo, mais palavra, mais fortalecimento através da palavra de Deus. E é sempre bom me encontrar com você aí do outro lado da telinha. Vamos aprender? Hoje nós vamos falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como se dá essa unidade, como que eles trabalham. E essa unidade nós chamamos de trindade. Mas antes, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, se você ainda não foi inscrito, se não é inscrito, ative o sininho e dê o seu joinha. Vamos lá? Primeiro texto, Mateus, vamos lá, Mateus, capítulo 28, versículo 19. Vamos ler? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos observar. Há uma comissão dada para os discípulos aqui nesse texto e a ordem é batizar em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo, ele faz referência a 3 pessoas. Então, logo, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, como se dá essa unidade? Vamos continuar? João capítulo 17, o versículo 21, vamos ver o que está escrito. Diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai. Isso aqui, no caso, Jesus orando e falando com o Pai. Para que tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus, Filho, no seu corpo humano, porém Deus, falando com o Pai e dizendo para que ele seja um com o Pai e o Pai seja um com ele, e que os discípulos, servos de Deus, até hoje sejam também um com o Pai e o Filho. Então, ele está falando de uma unidade, ok? Vamos avançar? Então, aqui nós vamos entender... vamos continuar aqui, porque eu coloquei até o 23, eu não quero saltar essa informação. E ele diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Ele está falando para o Pai. Para que sejam, falando dos cristãos, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Olha só, Jesus falando da unidade que ele tem com o Pai, que o Pai tem com ele, e da mesma forma ele quer que nós tenhamos essa unidade com Cristo, com o Pai, que só é possível através do Filho, que ele mesmo disse que ele era o caminho. Vamos avançar? Então a gente começa a entender aí que o Pai, ele se torna um junto com o Filho e também junto conosco, ok? Então, vamos lá em Deuteronômio 6, versículo 4, que nós vamos entender aqui que o Pai, ele é Senhor. Mas não é só Jesus Cristo, não? Vamos ver aqui que o Pai é Senhor. Deuteronômio 6, versículo 4. Eu fui para outro lado. Diz assim, Deuteronômio 6, versículo 4, nos diz assim: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aí você fala assim, peraí, tá falando o único Senhor? Ele tá se referindo à pessoa Deus, ok? Então tá se referindo ao Pai. Então o Pai é o Senhor, mas o Filho também é Senhor. Como, Marlene? Você vai entender. É como eu falei no início, é um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Se o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, ok? Se o Pai é Senhor, o Filho é Senhor. Filipenses, capítulo 2, vamos lá, versículo 9, vamos lá, 2, versículo 9, diz assim:
pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre, onde que está? Todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então você observa aqui que todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só, associando ao nome do Pai. Então, como é que é isso? O Pai é o Senhor, o Filho é Senhor, aí a gente entende essa unidade da Trindade. Vamos agora para o Espírito Santo, que também é Senhor. Segunda carta aos Coríntios 3, versículo 17. Segunda carta aos Coríntios 3, versículo 17, nos diz assim: ora, o Senhor é Espírito. Nessa tradução está assim, ou poderia também, o Espírito é o Senhor. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, está fazendo uma referência ao Espírito Santo como sendo Senhor. Vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. Vamos lá? 2, versículo 10 e o 11 diz assim, ó. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha aí, se o Espírito Santo penetra, ele também tem o quê? Atributos divinos, que é o conhecimento, é a presciência, a onisciência. Versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então você vê essa referência ao Espírito Santo como Deus, com um atributo divino. Qual é? A presciência, a onisciência. Então o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Agora você vai observar a expressão Deus para o Pai. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Qual é o problema de você fazer uma interpretação acerca da pessoa de Jesus quando você utiliza somente um texto? Você não pode. Quem faz muito isso são as seitas, principalmente a seita Testemunha de Jeová. Eles pegam esse texto e diz, pronto, que só o Pai é Deus, que só o Pai é Senhor. Só que não podemos excluir os textos que fazem associação também para o Filho e para o Espírito Santo. Porque nem sempre na Bíblia nós vamos encontrar no mesmo texto fazendo a referência à divindade, os atributos divinos para as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse texto aqui está se referindo ao Pai como Deus. Vamos lá, João capítulo 20, versículo 17. Vamos encontrar aqui mais uma referência que diz assim: disse-lhe Jesus falando, não me detenhas porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para, é isso mesmo, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O próprio Jesus ali, diante da sua sepultura, na sua ressurreição, ele se referindo ao Pai como Deus. Então, o Pai é Deus? Sim. Agora nós vamos ver a referência ao Filho como Deus. Romanos 9, versículo 5. Eu tô com esse meu óculos aqui, ele tá um pouquinho embaçado. Romanos 9, versículo 5, que diz assim, ó: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos,
Deus bendito eternamente. Amado, a referência a Jesus como Deus bendito eternamente, ela é clara, ela é precisa, não precisa nem de uma exegese. Uma interpretação muito básica, você, dentro dessa tradução revista e corrigida, você vai observar a referência ao próprio Jesus como um Deus bendito e eterno. Vamos ver também agora Colossenses 2, versículo 9. Diz assim: porque nele, os textos anteriores estão se referindo a Jesus, porque nele habita corporalmente, ou seja, naquele corpo, toda a plenitude da divindade. Então, Jesus estava num corpo humano, porém, toda a plenitude da divindade, toda a essência do Pai divina estava nele. Então, Jesus, o Filho, é Deus. E o Espírito Santo também é Deus. Atos 5, para nós encerrarmos, versículo 3 e o 4. Atos 5, versículo 3 e 4, que diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então você observa aqui fazendo a referência, não, porque mentiste ao Espírito Santo, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Então essa unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, elas se dão de forma muito segura, não tem margem de dúvida, porque é um Deus que se manifesta. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, olhe para o Pai como Deus, o Filho também Deus, o Espírito Santo também Deus. Porém, não são três deuses, entenda. É um Deus com três pessoas que se manifestam na mesma essência. Que você possa ser enriquecida com essas palavras, com esses textos. E você pode também dividir esse conhecimento com outras pessoas, compartilhando. E também nessa hora eu peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações e dar o seu joinha. E até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Paz do Senhor.